Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso simpósio, o primeiro simpósio do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Araçatuba, o primeiro simpósio de terapia intensiva com o tema Covid-19. No dia de ontem, tivemos diversas palestras, um dia muito proveitoso, foram 2 salas simultâneas e hoje vamos repetir o segundo dia, após inclusive a apresentação dos nossos trabalhos científicos aqui produzidos no hospital. Hoje nós damos início com os nossos convidados. Então eu quero convidar a participação do Dr. Luciano Azevedo. Olá pessoal, tudo bem? Um abraço a todos os colegas de Araçatuba. Aqui quem está falando é Luciano Azevedo, professor da disciplina de emergências clínicas do HC e médico intensivista e pesquisador do Hospital Sírio-Libanês. Diretamente aqui do meu plantão, mandando um abraço para todos vocês aí e gravando alguma coisa sobre uma comparação entre sepse e Covid-19 para vocês, tá bom? Peço desculpas, eu não pude estar presente presencialmente, até porque a própria Covid não deixa, né? Mas em breve eu espero que a gente possa se reencontrar novamente aí em congressos, em eventos, em palestras, já que a pandemia a gente espera que arrefeça nos próximos meses. Bom, quem quiser entrar em contato comigo, eu disponibilizo os slides da apresentação para vocês por alguma dessas formas que vocês estão vendo aí. Tá bom, pessoal? Bom, lembrar para vocês, então, alguns comentários. O objetivo dessa aula é a gente comparar o que a gente entende por sepse e o cenário da sepse no contexto de Covid-19, não uma comparação entre a sepse e a Covid-19. Então, a sepse, lembrem que é a disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do organismo a uma infecção. Então, eu tenho um quadro infeccioso, esse quadro infeccioso gera lesão renal aguda, choque, síndrome do desconforto respiratório agudo, ou seja, gera uma disfunção orgânica que ameaça a vida do meu paciente. Como é que eu faço para dar o diagnóstico de sepse, Eu posso ou usar o score SOFA, que tem um monte de problemas, por isso que o score SOFA foi colocado aqui como um sofá velho, meio remendado, tal. Mas ele, por exemplo, não usa o lactato, como um marcador. E para eu dizer que um paciente tem sepse, usando o score SOFA, eu tenho que ter uma variação de 2 pontos desse score em relação ao quadro clínico do paciente, Então, ele teria, por exemplo, uma creatinina normal, que seria uma creatinina menor do que 1,2, valeria 0 no score SOFA, e ele, durante o quadro séptico, evoluiria para uma creatinina de 2,5, por exemplo. Valeria 2 pontos no SOFA, variou de 0 para 2, então, logo, ele tem uma pneumonia associada com disfunção renal, ou seja, ele teria uma sepse, tá? O outro ponto importante é que, como o SOFA ele não computa algumas variáveis significativas, a Surviving Sepsis Campaign e o Instituto Latino-Americano de Sepsis optaram por, ao invés de usar o score SOFA, usar critérios amplos de sepsis. Então, uma pneumonia com disfunção orgânica, com hipotensão, seria sepse. Uma pneumonia com rebaixamento do nível de consciência, ou independente da variação de pontos do score SOFA, você consideraria como sendo sepse. E uma hiperlactatemia, na vigência de um quadro infeccioso acima de 18 miligramas por decilitro, você consideraria também que seria sepse pela definição nova, tá? E a definição de choque séptico? O choque séptico, então, seria a sepse, ou seja, a infecção, com ressuscitação volêmica adequada, ou seja, o paciente não estaria hipovolêmico, a infecção na ausência de hipovolemia, com necessidade de uso de drogas vasoativas para manter uma pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio e uma hiperlactatemia com lactato sérico acima de 18 miligramas por decilitro. Então, agora, para você ter choque séptico, pela definição nova, você tem que ter hipotensão, tomou fluido, não reverteu com fluido, precisou de droga vasopressora para manter uma pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio e o seu lactato sérico está acima de 18 miligramas por decilitro. Quando a gente fala em causas de sepse, as pessoas pensam imediatamente em sepse bacteriana ou, no máximo, sepse fúngica. Mas vale lembrar que qualquer micro-organismo que cause infecção mais disfunção orgânica pode ser considerado como uma causa de sepse. Então, respondendo à primeira pergunta da aula, Covid-19 é sepse? Covid-19 é sepse se tiver
infecção associada à disfunção orgânica. Então, todo paciente que interna na UTI com disfunção respiratória por Covid-19, ele tem sepse por Covid-19. Então, a maior parte dos micro-organismos pode causar sepse, incluindo bactérias, fungos, vírus e parasitas. Ou seja, Covid-19, assim como H1N1, estão aqui entre as causas de sepse clinicamente representadas. Então, Covid-19, quando associado com necessidade de internação hospitalar e internação na unidade de terapia intensiva, é considerada um quadro séptico, é um quadro infeccioso com disfunção orgânica. Agora eu vou tentar fazer algumas correlações entre a sepse e o Covid, né? Então, do ponto de vista fisiopatológico, a gente tem que a fisiopatologia da sepse, ela se associa com liberação de mediadores pró-inflamatórios em níveis maiores do que a liberação de mediadores pró-inflamatórios do Covid-19, tá, pessoal? A sepse se associa com liberação de mais mediador pró-inflamatório do que o Covid-19. E aí, associada a essa liberação de mediador pró e anti-inflamatório, você tem ativação de leucócitos, lesão tecidual, ativação da cascata de coagulação, outro fenômeno fisiopatológico também presente no Covid-19. Tudo isso leva à disfunção de órgãos e morte. Já a sepse viral, a Covid-19, ela tem uma fase, então, de resposta viral e depois uma fase de resposta inflamatória do organismo, muitas vezes parecida, de fato, com a resposta inflamatória da sepse. Então, você tem elevação de marcadores pró-inflamatórios, proteína C reativa, LDH, DHL, né, interleucina 6, dedímero e ferritina, troponina, NT-proBNP, síndrome do desconforto respiratório, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, choque e disfunção cardíaca. Lembrem que a sepse tem a chamada disfunção miocárdica da sepse. O COVID também pode ter uma disfunção cardíaca associada com elevação de troponina, disfunção identificada no ecocardiograma, inclusive com alguns pacientes apresentando a chamada miocardite, né? Então, hoje em dia a gente sabe que não só o COVID tem uma fase de resposta inflamatória, mas ele também tem um momento de resposta anti-inflamatória, de imunossupressão. E é isso que faz com que esses pacientes, ao longo do tempo, evoluam com episódios infecciosos constantes, né? Então, tem vários episódios infecciosos nesse cenário do COVID-19 nesses pacientes. Falando um pouquinho de epidemiologia, lembrem que a epidemiologia da sepse, ela, nas unidades de terapia intensiva brasileiras, foi bem documentada por esse nosso estudo do Instituto Latino-Americano de Sepse, onde a gente identificou que a sepse tem uma prevalência de 30% nas nossas unidades de terapia intensiva e está associada com a mortalidade de 55%. Já a Covid-19, num cenário de pandemia, a gente tem, em pacientes admitidos na UTI, faixas de mortalidade, dependendo da faixa etária, de 50%, 70%, né, e dependendo da região do Brasil, até 75%, 80%. O mesmo vale para a ventilação mecânica invasiva. Eu lembro que nós estamos num contexto de uma pandemia. Então, a gente abriu muito leito de terapia intensiva para tratar a Covid-19, só que a gente não tem o recurso humano, principalmente, até o recurso material tem o ventilador, tem o monitor, mas a gente não tem um recurso humano para tratar esses pacientes. Consequentemente, o cuidado multidisciplinar para esses pacientes na época do Covid está inferior ao que já era precário no cenário da terapia intensiva brasileira antes da pandemia. Logo, isso se reflete nessa mortalidade extremamente aumentada que vocês estão vendo aí nesse slide, mortalidade de 60%, 70%, 80%, ou seja, extremamente significativa essa mortalidade. Quando a gente vai falar de tratamento, né, passando especificamente para o cenário do tratamento, as similaridades entre COVID e sepse bacteriana são tão grandes que os guidelines de COVID, por exemplo, os guidelines da campanha Sobrevivendo à Sepse do COVID-19, eles são muito relacionados com as evidências do tratamento da sepse bacteriana, para vocês verem que realmente existe essa correlação entre a sepse bacteriana e a sepse por COVID-19. Então, o tratamento da sepse é fundamentalmente baseado nesses critérios que vocês estão vendo nesse slide. Então, começa com a identificação precoce dos pacientes, antibiótico precoce e controle de foco. Isso não vale para COVID, tá, pessoal? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O suporte hemodinâmico inicial,
e as demais terapias de suporte para esses pacientes. Tá? Então, o tratamento da sepse, ele tem muitas similaridades, o tratamento da sepse bacteriana tem muitas similaridades com o tratamento da sepse por Covid-19 e a gente precisa ficar de olho nessa correlação. Vejam que nós não temos um marcador diagnóstico específico para sepse, né? Então, a gente não sabe quando um paciente tem uma sepse bacteriana, a menos que ele tenha culturas positivas. Se ele tiver culturas positivas, a gente consegue identificar a presença de uma infecção, de um quadro séptico nesses pacientes. Mas lembrem que as culturas só são positivas no momento tardio da doença. Consequentemente, a gente vai ter um cenário de diagnóstico diferencial ou de dúvida diagnóstica. Quando a gente compara, por exemplo, com um infarto, uma sepse bacteriana, né, o infarto tem um quadro típico de dor no peito, que vai para o braço, todo mundo conhece. O eletro tem um supradesnivelamento ou um infradesnivelamento, né, então tem características significativas de infarto no eletro. E o infarto também tem marcadores de necrose miocárdica significativamente aumentados. Já na sepse, claro, em alguns cenários eu tenho uma sepse muito clara, né, mas às vezes eu tenho, por exemplo, um paciente idoso que rebaixa o seu nível de consciência. Então, tem vários possíveis diagnósticos diferenciais para rebaixamento do nível de consciência num paciente idoso. Depois ele faz um raio-x, mas a gente não tem um dado radiológico muito preciso. Talvez tenha um foco infeccioso aqui na base esquerda, mas não dá para ter certeza. E os marcadores de diagnósticos, eles são falhos para fazer o diagnóstico de sepse, né? Então, uma proteína C reativa, a procalcitonina, não tem a mesma acurácia do que a troponina tem para fazer o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Então, pessoal, a gente tem uma maior dificuldade para fazer o diagnóstico de sepse e também para identificar, por exemplo, infecções bacterianas associadas à Covid-19. Também temos essa dificuldade. Na prática, a gente vai usar os sinais de disfunção orgânica aguda como marcadores de sepsis, como eu falei para vocês no slide anterior. Alteração respiratória, alteração de enzimas hepáticas, alteração do nível de consciência, alterações neurológicas, alterações cardiovasculares, oligúria ou aumento da creatinina, disfunção hematológica, que é dependente de exames laboratoriais, e a disfunção metabólica, que é dependente da hiperlactatemia. É engraçado que, do mesmo jeito que a sepse bacteriana ela pode ser multiorgânica, ou multissistêmica, afetar diversos sistemas do organismo, a Covid-19 também pode ser considerada uma doença orgânica múltipla, digamos assim. Então, a gente tem acometimentos do sistema nervoso central, né, acometimentos cardiovasculares, acometimentos renais, acometimentos gastrointestinais, acometimento hepático, disfunção de coagulação e, obviamente, a disfunção pulmonar, que é o carro-chefe da disfunção da Covid-19. Mas a Covid-19 é uma doença de múltiplos órgãos também, com a fisiopatologia que lembra bastante a fisiopatologia da sepse bacteriana. Então é importante a gente entender esse contexto. Outro ponto importante que merece ser discutido e que merece ser lembrado diz respeito à questão da antibiótico terapia precoce e do controle de foco. Tá? Então, obviamente que na sepse é fundamental a antibiótico terapia precoce. Mas será que no Covid-19 também é fundamental a antibiótico terapia precoce? É isso que a gente vai discutir mais para frente. O que a Surviving Sepsis Campaign fala sobre tratamento antimicrobiano e culturas, né, em paciente com sepse bacteriana? Então, você tem que coletar a cultura de acordo com a suspeição clínica antes da administração de antibiótico. Você tem que coletar pelo menos 2 pares de hemocultura, um periférico e um no catéter. Realizar estudos de imagem para confirmar a fonte potencial de infecção. O antibiótico tem que ser administrado dentro da primeira hora de reconhecimento para a sepse bacteriana, né? E você tem que ter uma reavaliação diária para um potencial descalonamento e manter antibiótico por 7 a 10 dias. Então, os estudos que mostram o aumento da gravidade, da mortalidade dos doentes com o atraso da antibiótico terapia na sepse bacteriana são muito claros, né? Esse estudo aqui mostra claramente que pacientes sépticos que atrasam a antibiótico terapia a partir de 1 hora
né, quem deixa para dar, quem recebe antibiótico na segunda hora, na terceira hora, na quarta hora, etc., existe um aumento aqui na curva de mortalidade ajustada de 3 a 4% de risco relativo de você ter óbito quando o paciente atrasa a sua antibiótico terapia, tá? Então, qual é a antibiótico terapia que tem que ser prescrita para esses pacientes com sepse bacteriana? Depende claramente do foco infeccioso, se é um foco pulmonar, se é um foco urinário, e também, a gente vai mostrar em outro slide mais para frente, outros focos, e também se é uma infecção comunitária ou uma infecção associada à assistência à saúde. Então, a gente tem focos abdominais, focos de pele e parte mole, infecção de corrente sanguínea associada a catéter ou quadros sem focos definidos. Você pode ter essa abordagem da antibiótico terapia, pode ser baseada na flora local, é o mais adequado, né, no microbioma local, mas também pode ser baseada em dados da literatura. Por exemplo, o guia de antibiótico terapia do nosso Instituto Latino-Americano de Sepse, o guia de antibiótico terapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ou o guia de antibiótico terapia do Sanford, né? Tem vários guias, outros livros, textos, tem vários guias de antibiótico terapia que podem ser usados para a gente ajustar o antibiótico desses pacientes com sepse. Já no COVID, esse é um outro problema bastante significativo. Vejam esse slide, ele correlaciona os dados de 32 hospitais americanos em relação à utilização de antibióticos em COVID-19. Então, a gente tem aqui uma utilização que vai desde 25%, 28% de antibiótico terapia no hospital que menos usa, isso na chegada do paciente ao hospital, 25%, 28% até 85%, 83% nos hospitais que mais usam antibiótico terapia. Tá? Vejam que utilizar 80% a 85% de antibióticos nos pacientes para uma doença viral, nós estamos utilizando um excesso de antibiótico terapia que vai ser prejudicial porque vai se associar com riscos de co-infecção, com riscos de infecção secundária bastante significativos. Vejam essa meta-análise que mostra que o risco de um paciente com COVID-19 ter infecção na chegada ao hospital, infecção bacteriana, obviamente, é menor do que 4%, menor do que 5%, menor do que 4%, é de 3,5%. E aí, esses pacientes estão com esse risco de infecção, mas 72% deles estão recebendo antibiótico terapia. O que nós temos feito nos nossos hospitais, no momento da chegada desses pacientes com Covid, muitas vezes suspender antibiótico terapia, suspender a piperacilina tazobactam ou suspender a ceftriaxona que eles eventualmente já estavam recebendo. Porque o risco de infecção desses pacientes é muito baixo. E se eu administro antibiótico indiscriminadamente, desenfreadamente, eu estou aumentando ainda mais esse risco de infecção e eu estou selecionando germes multiresistentes. A gente está vivendo uma pandemia, né, uma epidemia de novos casos de Acinetobacter em pacientes com Covid-19, sugerindo que realmente esses pacientes têm um quadro infeccioso secundário bastante grave. Então, quem a gente deve recomendar, talvez, a antibiótico terapia no contexto de Covid? Talvez no paciente crítico da unidade de terapia intensiva, onde você avalia e esse paciente chega com um quadro séptico ou com um infiltrado compatível com pneumonia bacteriana na tomografia. Se ele tem isso, beleza, você começa a antibiótico terapia e colhe, obviamente, as culturas antes da antibiótico terapia e trata, geralmente é pneumonia associada à ventilação ou pneumonia nosocomial, você trata como pneumonia de acordo com os guidelines locais. Tente fazer curso curto de antibiótico, de 5 a 7 dias de antibiótico terapia para esses pacientes e considere o descalonamento antimicrobiano para esses doentes. Caso ele não tenha esse contexto de choque séptico ou de infiltrado pulmonar compatível com pneumonia ou secreção pulmonar purulenta, né, outras características que sugiram a pneumonia bacteriana, você pode fazer uma avaliação cuidadosa, uma observação cuidadosa desse paciente, obviamente coletar culturas, considerar CLA procalcitonina. A gente não tem dados tão fidedignos se a procalcitonina é útil em COVID, como fica a procalcitonina quando você faz tocilizumab, por exemplo, para esses pacientes.
Então, acho que vale a pena essa avaliação nesse contexto. Do ponto de vista de fluidos, né, passando para um outro aspecto da aula, então a gente tem que a ressuscitação inicial ela tem que ser levada em consideração nesses pacientes com sepse e choque séptico, né? Então, a sepse e o choque séptico são emergências médicas, o seu tratamento deve ser iniciado prontamente. Aqueles pacientes que tenham hipoperfusão devem receber 30 ml por quilo de solução cristalóide. Após a ressuscitação inicial, você pode guiar a utilização de fluidos adicionais por variáveis clínicas e fisiológicas. O alvo da pressão arterial média é de 65 milímetros de mercúrio para choque séptico e você pode usar o lactato como alvo da ressuscitação hemodinâmica nesses pacientes. Então, eu tenho aqui um quadro de sepse mais hipoperfusão, que seria hipotensão ou lactato alto, isso vale fundamentalmente para a sepse bacteriana. Eu vou coletar culturas e vou administrar antibiótico para esse paciente. Vou avaliar a necessidade de inserir um catéter venoso central e vou infundir 30 ml por quilo de solução cristalóide. O meu objetivo é chegar numa pressão arterial média de 65 milímetros de mercúrio. Caso eu não consiga, com essa infusão inicial de cristalóide, eu inicio uma noradrenalina e depois eu reavalio se a pressão melhorou e se o lactato clareou. Se a pressão melhorou ou o lactato clareou, eu mantenho o suporte do paciente. Caso isso não tenha acontecido, ele continue hipotenso ou com hiperlactatemia, eu vou reavaliar do ponto de vista de parâmetros clínicos e variáveis hemodinâmicas auxiliares. Então, eu vou ver, por exemplo, um tempo de enchimento capilar, eu vou ver uma saturação venosa central, um gap de CO2, uma PVC, um ecocardiograma, se eu tiver isso disponível no meu serviço, e por aí vai, para ver se o paciente, se já tomou, por exemplo, 2 litros de fluido, 30 ml por quilo para um paciente de 70 quilos, dá 2.100 ml, 2.000 ml. Então, ele já tomou 2.000, mas continua hipotenso, talvez ele precise de mais 500, mais 1.000. Então, isso tem que ser avaliado também por esses parâmetros clínicos e variáveis hemodinâmicas auxiliares para o paciente. Do ponto de vista de ressuscitação volêmica, o recomendado para a sepse bacteriana é o uso de cristalóide para a ressuscitação volêmica da sepse. O cristalóide pode ser cristalóide balanceado ou a solução salina, ambas podem ser utilizadas. Não se recomenda o uso de hidroxietilamida para a ressuscitação volêmica e você pode utilizar a albumina em pacientes que precisem de volumes elevados de soluções cristalóides nesse cenário, tá? Então, a gente não usa colóides sintéticos. A albumina pode ser usada, mas a albumina é muito cara, né, e não tem um benefício adicional em relação ao cristalóide, por isso que a recomendação, na maior parte das vezes, é se usar a solução cristalóide, já que a albumina é dezenas de vezes mais cara e não existe uma demonstração inequívoca de benefício com essa medicação. Terapia vasopressora, então a noradrenalina é a droga de primeira escolha no tratamento da sepse. Isso vale para a Covid também, lembrem, né? Todas as recomendações de Covid, elas são baseadas nas recomendações da sepse bacteriana, porque a gente não tem a evidência de que a noradrenalina é melhor especificamente no Covid. E nem faz muito sentido ser diferente, né? No Covid a dopamina é melhor. Como é que não tem como saber isso se a gente não fizer um estudo randomizado? Mas fazer um estudo randomizado para cada uma das intervenções da Surviving Sepsis Campaign, do tratamento da sepse bacteriana, é muito complicado, né, no cenário da pandemia. Então, o que acontece é que frequentemente ocorre uma transposição das evidências da sepse bacteriana, do tratamento da sepse bacteriana, para o tratamento da sepse viral. Você pode usar epinefrina ou vasopressina se um agente adicional for necessário. Dopamina em pacientes altamente selecionados. Na prática, a gente quase não usa mais dopamina ou não usa dopamina para tratamento hemodinâmico dos pacientes com choque séptico. E a dobutamina naqueles pacientes com hipoperfusão, apesar de fluidos ou vasopressores. O que é isso? É aquele perfil de doente que está lá, já tomou 2 litros, já está na noradrenalina e você avalia, tem um tempo de enchimento capilar alentecido, tem uma saturação venosa central baixa, mas você, na sua avaliação clínica, acha que já deu fluido adicional, ou você faz um eco, já deu fluido suficiente, ou você faz um ecocardiograma, e o ecocardiograma mostra uma disfunção cardíaca. Nesse cenário, valeria a pena você administrar dobutamina para esse paciente. Tá bom? E aí, a última discussão que eu queria falar para vocês é sobre os corticoides, né? Tanto para a sepse quanto para a COVID, a gente tem a utilização
de corticoide, né? A Survivin, ela sugere que os corticoides devam ser administrados para pacientes que têm estabilidade hemodinâmica, que não têm estabilidade hemodinâmica, perdão, são os pacientes que continuam instáveis apesar de ressuscitados. Tá? Nesse cenário, a Survivin sugere hidrocortisona na dose de 200 miligramas por dia. Né? A Survivin não recomenda, por exemplo, hidrocortisona para paciente que está com 10 ml hora de nora e um fluxo de nora mantido com a PA estável. Ela sugere a hidrocortisona para aquele cara que está com 10 ml hora hipotenso, 20 ml hora hipotenso, 30 ml hora hipotenso, ou seja, choque refratário. Nesse cenário, a Survivin recomenda a hidrocortisona. Depois dessa publicação da Survivin, saíram 2 estudos que ajudaram a bancar a utilização do corticoide na sepse bacteriana. Um foi o Adrenal, esse estudo aqui, que apesar de não ter demonstrado diferença na mortalidade, quem tomou corticoide reduziu, o choque saiu mais rápido, reduziu o tempo de permanência na UTI, reduziu o tempo de ventilação mecânica e tomou menos transfusão. Ou seja, em desfechos secundários, nesse estudo, o corticoide foi benéfico. E o outro estudo foi o Approaches, que mostrou que utilizar o corticoide para esses pacientes, usando uma associação de hidrocortisona mais fluorocortisona, é melhor do que quando você usa apenas o placebo, com diferença estatisticamente significante na mortalidade. Então, isso fez com que o corticoide fosse muito mais disseminado o seu uso no cenário do choque séptico bacteriano. E no COVID? No COVID, não é hidrocortisona a droga preferencial. Nós damos preferência ou para dexametasona ou, eventualmente, para metilprednisolona, mas a gente também tem estudos em COVID-19 sugerindo benefício da utilização desses medicamentos. Né? Então, o estudo Recovery mostrou que quem usa dexametasona tem uma menor mortalidade do que quem recebe o cuidado padrão, seja pacientes que estão recebendo oxigênio, seja pacientes que estão em ventilação mecânica invasiva, com diferença estatisticamente significante. Já um estudo brasileiro, o estudo Codex, um estudo que avaliou apenas pacientes com SARA, o estudo Codex mostrou que utilizar a dexametasona numa dose maior do que a dose do Recovery, então o Recovery usou dexametasona 6 miligramas durante 10 dias. O Codex utilizou dexametasona 20 miligramas 5 dias, depois 10 miligramas outros 5 dias, e isso se associou com um aumento no número de dias livres do ventilador, ou seja, os pacientes passavam mais tempo fora do ventilador quando eles recebiam dexametasona na dose do Codex, sem um risco maior de eventos adversos graves. Então, nos estudos com COVID, diferente de alguns estudos em sepse, onde o corticoide se associou com hiperglicemia maior, risco de infecção, fraqueza muscular do paciente crítico, nos estudos de COVID não houve, pelo menos no Codex, não houve uma diferença muito clara em termos de eventos adversos, não houve uma diferença estatisticamente significante. E esse estudo, o Codex e o Recovery, serviram para a OMS bolar uma meta-análise com 7 estudos em COVID-19, pacientes graves com COVID-19, que os estudos mostraram um benefício estatisticamente significante da utilização do esteroide. Por isso que a dexametasona foi recomendada como tratamento da COVID-19 para pacientes hospitalizados em uso de oxigênio, ventilação não invasiva, catéter nasal de alto fluxo ou ventilação mecânica. A OMS recomendou isso no seu guideline, a dose de 6 miligramas de dexametasona durante 10 dias para esses pacientes. Então, para resumir, para a gente finalizar a nossa discussão, a nossa apresentação, a doença grave, a sepse é uma doença grave com elevada morbimortalidade e alto grau de sequelas. O Brasil é um dos campeões mundiais de mortalidade por sepse. O COVID-19 é uma forma específica de sepse viral, tá? O diagnóstico de sepse é baseado em sinais de infecção e disfunção. O choque séptico é a sepse com hipotensão mais hiperlactatemia. É importante o reconhecimento precoce para que a gente possa fazer na sepse bacteriana cultura e antibiótico na primeira hora, diferente do COVID, onde o antibiótico deve ser utilizado com cautela, com cuidado.
A sepse, você tem que ser ressuscitada com 30 ml por quilo e vasopressor, de acordo com o guideline da Survival Sepsis Campaign. E na sepse, tanto na sepse quanto no COVID, corticoides podem ser usados, devem ser usados. Na sepse, a preferência é para hidrocortisona e no COVID-19 a preferência é para dexametasona. Tá bom? Acho que era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço. Parabéns pelo evento. Se cuidem, usem máscara, usem álcool gel e pratiquem distanciamento social. Tá bom? Grande abraço. Obrigado. Bom, muito bem. A gente agradece imensamente a participação do Dr. Luciano. E é muito importante, né, a questão dessa correlação com a sepse. A gente sempre chama a atenção que esse paciente com Covid, ele é um paciente que chega para a gente na UTI com um quadro de sepse. E essa correlação nos ajuda a suplantar diversas condutas que já são bem estabelecidas para a sepse. Então, a gente passa a utilizar essas condutas, né, nos pacientes também com Covid. Então, essa correlação de sepse e Covid traz para a gente um alento, às vezes, na hora de escolher por tratamentos que nós vamos realizar. Um outro fator interessante, né, é com relação ao antibiótico terapia. Na admissão dos pacientes com Covid, né, a gente tem uma tendência, né, a usar antibiótico, mas essa tendência deve ser sempre revista. E a grande dificuldade, inclusive, da discussão ontem com a doutora Heloísa, né, de a gente poder saber o momento certo também de tirar antibiótico, usar antibiótico, tirar antibiótico. Né? E com isso, com o uso racional da antibiótico terapia, a gente consegue ter culturas com bactérias um pouco mais brandas, evitar essas multiresistências que a gente vem observando em diversos serviços. Né? Aqui na Santa Casa, nós temos, vamos considerar que não somos campeões em multiresistência, a gente tem um perfil bacteriano amistoso ainda, um perfil bacteriano ainda controlável, né? Mas isso se deve ao uso racional de antibióticos e que a gente vem se aplicando a cada dia, mas isso é uma das coisas que ele ressaltou que eu acho que é interessante. Né? Também o uso de corticoides, assim como a gente já tem evidência ontem, né, na aula de ventilação mecânica, quando falamos dos primórdios lá nos diagnósticos na década de 60, né, de Sara, né, já evidenciando que talvez a corticoterapia tenha algum valor em alguns casos, e se prevalecendo aí nas próprias condutas, né, do Sepsis Survival Campaign, nos casos principalmente de choque refratário, né, para retirada do vasopressor, e também agora com o Covid, né? Então, o uso da dexametasona, né, ou da metilprednisolona no Covid, diferente da evidência de hidrocortisona que é utilizado no período da sepse. Eu acho que salutar essa aula de correlação Covid e sepse, isso é muito importante, e também ressaltando a importância, né, dos nossos protocolos de sepse que a gente vem devagar estabelecendo no hospital, né, isso foi um divisor de águas, ainda que tem que ser muito trabalhado, mas que traz muito benefício para o paciente, quando a gente, né, homogeniza as condutas sempre baseadas em evidências, em protocolos, né. Doutor Luiz, quer fazer algum comentário? Essa revisão de sepsis foi ótima, né? A gente tem muito a agradecer ao doutor Luciano. E o que a gente vê, no caso, é que a prescrição médica ela é movida pela necessidade e movida pela ansiedade, né? Então, a gente, em alguns casos, né, a gente tem bem claro, né, a prescrição que nós estamos fazendo, mas em muitas situações não fica muito claro, não é? O benefício que nós estamos trazendo ao paciente, se estamos trazendo, né? Então, por exemplo, se a gente prescreve antibiótico para todos os pacientes com Covid, certamente, num grande número, nós estamos fazendo isso desnecessariamente. O problema é saber quais são esses que nós estamos fazendo desnecessariamente, né? Essa é a dificuldade. Se nós tivéssemos um marcador para saber com certeza, esse precisa de antibiótico e esse não precisa, a gente teria condições de talvez limitar o uso do antibiótico.
E você junta necessidade com ansiedade e aí a gente tem esse número bem grande de prescrição, né? Mas, de qualquer forma, isso são problemas que a gente tem que enfrentar, né? À medida que a gente vai aprendendo mais, talvez a gente consiga focar melhor a nossa prescrição, né? Numa doença pouco conhecida, é de se esperar que realmente a gente fique, se vocês forem ver, por exemplo, assim, a condução da prescrição ao longo da doença, como ela vem se modificando, e provavelmente ainda vai se modificar, né? Então, nós temos que estar preparados para as mudanças, tá certo? E, mais uma vez, agradecer ao professor Luciano pela exposição, pela revisão de sepse e essa correlação com a Covid. É o que eu tinha a falar. Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso simpósio com a apresentação do Dr. Mauro Inácio, né, vai abordar para a gente as dificuldades na gestão hospitalar nesse período, né, do Covid.